Boa noite, amigos e amigas, telenautas da nossa TV Diário do Sertão. Estamos no ar com mais uma semana de interview feita especialmente para você. Você sabe que todas as semanas nós procuramos trazer um entrevistado especial, uma pessoa com história bacana para apresentar para você que está em casa, que liga o seu computador, que liga o seu celular, o seu tablet, para nos ver e para apreciar histórias bacanas, histórias emocionantes. E hoje nós vamos contar, quer dizer, ele vai contar, não é? Eu vou apenas ajudar, vou apenas mediar essa conversa com o historiador, geógrafo. Olha, o currículo a gente vai desmiuçar aí ao longo do programa, porque são muitas coisas, não é isso? Nonato Saraiva. Boa noite, Nonato, seja bem-vindo à TV Diário do Sertão. Boa noite, Ada. Primeiro, agradecer o convite por estar nessa ferramenta interessantíssima de comunicação, né, que está bombando aí a nível, extrapolando as nossas fronteiras, né? Muito a gente já está bem reforçada já a nível de Norte e Nordeste e comentários além fronteiras, né? É um prazer estar aqui, renovado, e para um espaço que a gente nos sentindo até lisonjeado em estarmos incluídos entre as pessoas que contribuem de forma direta ou indireta para o desenvolvimento de Cajazeiras e região. Já acompanhou alguma vez o nosso programa pela internet? Já acompanho de vez em quando, quase sempre, de vez em quando não, quase sempre, porque eu estou... a gente vai, quer queira, quer não, a gente vai viciando nessas questões, né? Eu digo sempre, a tecnologia as evoluções tecnológicas são para as cabeças atuais, né? A nossa já tem tanta coisa, nosso espaço é menor, mas a gente tem que adentrar a essas questões, senão a gente fica para trás, né? A verdade é que nós vamos avançando junto com elas, não é isso? Exatamente, é inerente. Né? Isso, eu costumo dizer aqui que é melhor do que ver a novela, né? Graças a Deus, ainda bem, graças a Deus. Que bom que estamos proporcionando uma programação diferente, por que não dizer cultural, já que trazemos diversas pessoas aqui já trouxemos da figura popular ao político, enfim, ao religioso, e a nossa meta é justamente essa, Nonato, é trazer pessoas, histórias diferentes para o entretenimento do nosso telenauta. Exatamente. E já que você já viu o nosso programa anteriormente, eu não vou precisar explicar muito como é que funciona, né? Eu já havia até falado com você em off, aqui nós fazemos um mergulho na vida do entrevistado. Eu costumo dizer que a gente fuça a vida do entrevistado, vasculha. Vamos atrás daquelas coisas que quem conhece Nonato Saraiva por fora não sabe que existe. Se você topar, nós vamos fazer esse mergulho agora. Minha vida é um livro aberto aqui. Maravilha. Cajazeira já me conhece de cós salteado aqui. Eu tenho um estilo de vida que eu permaneço com ele. Eu sou roqueiro por natureza, né? Que maravilha. Já gostei de conversar com o Nonato Saraiva. A gente tem um estilo que não muda, entendeu? As coisas mudam, como eu digo, o segredo da juventude é rock and roll. Maravilha. Isso aí influi também, né? É um estilo de vida, é uma filosofia de vida. E isso interfere em todas as áreas do conhecimento, né? Então, telenautas, vamos começar a ler esse livro pelo primeiro capítulo, né? Pela primeira página. Pelo sumário, né? Nonato Saraiva, onde foi que nasceu? Eu sou da cidade de Aurora, né? No interior do Ceará, no Ceará. Minha família é toda cearense, né? Eu vim para Cajazeiras, aliás, meus pais nos trouxeram para cá. Eu vim nos anos 60, início dos anos 60, inclusive, olha a coisa como mudou, eles vieram para colocar a gente para estudar. A gente é de uma família muito numerosa, uma família de 9 irmãos, né? A gente morava no vilarejo Tipi, município de Aurora, e boa parte se dividiu, já que a família estava crescendo, e a gente teve a necessidade de ampliar os conhecimentos, colocar os filhos para estudar. Meu pai foi um herói, era um cara que, inclusive, me ensinou muita coisa, várias vertente das artes e da cultura. Eu aprendi com o velho meu pai, que foi de pedreiro, sapateiro, encanador, eletricista, pintor, lutador de jiu-jitsu, tinha tudo um pouco que ele fazia para se virar, para sustentar os filhos. A família dos seus pais também é do Ceará? Toda. Saraiva Tavares. Saraiva meu pai e Tavares da minha mãe. A minha mãe é Tavares de Abaiara, Juazeiro, Crato e Barbalha, e meu pai é a parte de Aurora, aquele trecho ali. Então houve essa união da família Saraiva Tavares, e aí é uma família extremamente numerosa. Boa parte. 9 irmãos. 9 irmãos. Você está em que posição aí? Eu sou o quarto, né? São 7 mulheres e 5 homens. Tá bem no meio, eram né? 9, agora passou a ser 11, um faleceu há 3 anos atrás, voltou a ser 10, mas minha mãe teve ao todo 13 filhos.
Né? Naquela época, no 50, 30, 40, 50, o pessoal não tinha até gente, as naquela TVs, época não tinha Interview. então age já fazer menino, né? Então a família tudo muito numerosa, né? Hoje não, a pessoa é mais comedido, que as despesas fazem com que a pessoa pense mais e evite estar com essa, não é nem irresponsabilidade. Entretenimento, a verdade, é preciso ser dita, não havia entretenimento. Não havia, né? Trabalhava na roça, chegava em casa tarde, fazia sua janta e procurava o que fazer. Né? Não havia nem Interview nem Facebook. Por falar em Facebook, você pode deixar o seu recado. Nós vamos ler sua pergunta, seu elogio, seu abraço, enfim, para o nosso entrevistado Nonato Saraiva, através do Facebook Diário do Sertão, também através do Twitter, @Diário do Sertão, e embaixo da nossa tela, aí vai ter um espaço para você escrever o seu recado e mandar aqui para a gente. Nonato me dizia que cresceu na zona rural. Não, ainda pequeno, veio para Cajazeiras. Eu vim para Cajazeiras, eu tenho uma vaga lembrança, assim, devia ter uns 4 ou 5 anos. Né? A gente veio aqui na periferia, nós fomos morar na última casa do bairro de Capoeiras. Não tinha nem aquela pista, aquela avenida, era uma estradazinha, depois foi que fizeram aquela pista do contorno. A gente morou lá e com muita dificuldade, a gente... tipo assim, por ter muita gente, cada um se virava. Se quiser seu material escolar, sua roupa, você tinha que trabalhar. Né? Então aí fazia com que... É na dificuldade que a criatividade aparece. Você é forçado a aprender coisas para você se manter. Era uma época muito mais difícil do que hoje, né? A gente não tinha... eu digo sempre que a gente vivia no imaginário coletivo. Hoje a gente tem tudo às claras. Nosso filho abre um computador e até um perigo danado, mas digita sem olhar, é uma coisa que está tudo na mão. Mas eu faço uma comparação. Quando as coisas eram mais difíceis, as pessoas eram mais, não tão inteligentes, mas mais criativas. Certo? Ontem eu estava vendo um programa sobre a Tropicália, e vendo o seguinte, Gil, o pessoal discrimina muito o Nordeste, e eu acho até uma burrice, latino-americano discriminando latino-americano, certo? E as grandes forças, as grandes vertentes da cultura brasileira vieram do Nordeste. Né? E olhando ontem, o Brasil mudou tanto, evoluiu tão erroneamente, que houve uma quebra do conceito educacional cultural. Antes, o sonho de toda mulher francesa, holandesa, ou europeia no bom sentido, era viver a contracultura no Brasil. Era curtir Chico, Caetano, Gil, a Tropicália, ter um caso de amor com Che Guevara na América Latina, curtir a música brasileira. E hoje, infelizmente, depois de 40 anos, nós estamos vivendo lepo-lepo, essa história de lepo-lepo, beijinho no ombro, não sei o quê. Então, para mim, foi uma regressão cultural tremenda. No momento que você tem a tecnologia, então a tecnologia tem que ser usada de uma forma tem que ser vista e revista, né? E fiscalizada. Se ela pode estar sendo usada para o bem ou se ela pode estar sendo usada para idiotizar em determinados pontos as pessoas, né? Que foi o caso, né? Talvez não seja só nesse ponto que ela traga malefícios, né? Em alguns muitas outros coisas, pontos, né? Também. É algo extremamente necessário, mas infelizmente ela, em muitos casos, é usada para prejudicar. Então o cidadão ele tem que estar de olho nisso, fiscalizando seu filho. A rapidez que a criançada tem em manusear é uma coisa impressionante. Isso, ela faz você de besta, ela cega você. Mas voltando um pouco para aquele assunto, nós começamos assim, uma família bem numerosa, humilde, batalhando. Eu fiz o primeiro grau. Me desculpa atrapalhar, o que é que seus pais faziam nessa época que vieram embora para Cajazeiras? Meu pai era mestre de obras da construção civil. E eu comecei a trabalhar com ele desde os 12 anos. Já se criou nesse meio. Nesse ramo da construção civil. Eu fui mestre de obra também, eu pintava a parede, eu cavava esgoto, eu enchia laje, eu plantava roça, eu trazia sacos de batata da picada de Janjão às 4 da tarde, estudava uma prova e ia pro polivalente a pé, quando não tinha nem era mato ali no polivalente. Então na minha adolescência foi isso, né? A gente trabalhou duro, todas as minhas irmãs. Não houve tempo para rebeldia. E apesar disso, eu sempre fui libertário. A minha filosofia é anarquista, não anarquista no sentido político, sociopolítico filosófico, né? Eu sou bakuniniano, né? A minha formação é nesse lado, da questão da não normatização, quando é feita para poder deter o poder criativo do cidadão. Então toda a minha formação política é extremamente libertária e anarquista. Eu fiz parte aqui na UFPB de 8 anos de diretório central dos estudantes. Eu fui diretor a nível estudantil da UNE aqui no Sertão. Fomos nós que conseguimos a meia passagem aqui no Sertão. Nós fizemos parte de um diretório estadual aqui, o Graúna, de onde surgiu o Rodrigo Soares, Lindeberg Farias, certo? Foi o maior DCE que a UFPB já teve a nível nacional. Então a gente representava a Paraíba a nível nacional, que a gente calava a boca de muita gente. E as nossas propostas sempre eram vencedoras.
certo? Então era um DCE muito forte, muito atuante, que muitos nomes bons saíram. Nonato Bandeira saiu desse DCE, né, que está na parte de comunicação. Então a gente participou dessas coisas, apesar de eu morar na periferia de Cajazeiras, o meu contato sociopolítico-cultural era com esse pessoal, né, era com o pessoal da parte de cultura, né, de teatro de Cajazeiras. Fiz teatro aqui durante muito tempo também, e a gente vai não evitando que seu tempo fique ocioso, que você pare. Você pode, apesar da dificuldade, estender o seu poder criativo para outras áreas, né? Nonato, e voltando um pouco para a sua infância, e esses irmãos, você ainda tem contato até hoje? Por onde eles andam? A minha família está dividida entre João Pessoa, Juazeiro, Crato e Barbalha. A gente voltou, a maioria voltou para lá. Meus pais voltaram a morar. A gente moraram em Cajazeira, a gente estudou aqui. Seus pais voltaram para voltaram para Juazeiro. Estão todos lá, Juazeiro, e tem irmãs de João Pessoa. Eu tenho sempre contato, né? Moro eu e mais 2 irmãs aqui em Cajazeira, e o resto da família toda no Juazeiro do Norte, né? Que é o nosso trecho. Eu morei lá, também morei em Fortaleza. Sou cajazeirado, né? Trabalho aqui com minha família. Meu filho está concluindo engenharia, minha esposa está terminando edificações, minha filha está entrando em arquitetura. Então a gente está na área, e eu sou da CEPLAN, aqui da Secretaria de Planejamento. Eu entrei com o seu primeiro grau aqui em Cajazeiras, no Montes Carmelo, né? O básico, né? O ginasial no Colégio Estadual. Fui para o Polo Valente, dividi o Polo Valente com o comercial, né? Eu consegui fazer o segundo grau e o técnico de contabilidade, e daí ingressei na universidade no curso de geografia. Nessa época dessa loucura de tantas coisas, você já me disse que fez inúmeras coisas, foi mestre de obras, enfim, e sempre estudando. Na cabeça de Nonato existia um sonho de exercer uma profissão? Existia uma profissão que você sonhava em exercer? Olha, as coisas vêm para você naturalmente. Você tocou num assunto interessante. Eu estava assistindo um show um dia desse, tem uma cantora amiga nossa chamada Valdonato, de João Pessoa. É uma coisa impressionante aquela menina, e eu observando a forma dela cantar, porque tem gente que quer ser cantor, porque o pai é cantor e tem dinheiro para bancar um CD, um disco, mas não tem a música na alma. Então a arte, como toda a cultura, ela vem da alma. Não adianta você querer ser médico por achar bonito, andar de branco com um estetoscópio pendurado e não ter o dom de ser médico. Não adianta você querer ser arquiteto ou engenheiro só simplesmente porque acha bonito aquela questão. Você tem que ter o dom. Não adianta você querer ser músico se você não tem a música na alma. Então você pega, por exemplo, uma cantora, filha de um cantor famoso, que não emplaca. E muitas pessoas que têm aquele dom, aquela criatividade, aquela coisa que vem do berço, que vem da alma, muitas vezes não tem espaço, né? Mas o que eu acho interessante é que eles são batalhadores, e eles não se rendem. Eles preferem continuar naquele chamado plano B, porque eles se satisfazem. Eles se satisfazem cantando para um grupo pequeno, mas que tem um nível de conhecimento maior do que uma multidão de pessoas que só levam, tipo aquilo, sai de baixo, levanta, vamos... Isso acontece com alguns artistas nacionalmente conhecidos, né? Uhum. E alguns são até bem criticados por isso. Eu acompanhei desde criança a Sandy cantar com o irmão, e era uma coisa bem popular, e aí eles separaram, não lembro bem do histórico, mas ela optou por fazer uma coisa reservada, por um público que entendesse o que ela queria falar, e ela é criticada por isso. As pessoas muitas vezes não entendem, não é? Eu digo assim, porque as coisas vêm para você naturalmente. Você quer ser, eu quero ser engenheiro, certo? Mas antes eu tive que ser professor. O que foi que deu? O que eu podia fazer era um curso que tinha em Cajazeiras. Eu tentei curso até para oficial da polícia, tenente, fiz curso até para tenente, né, na época. Mas era muito difícil o acesso, era uma pendeira muito fina. Meu comportamento físico não era também interessante, eu era muito magrinho, né, e nesse lado aí eu caí fora. Mas assim, as coisas vêm para você, você quer, um dia ela chega. Você vai, não precisa ser, porque não chegou, eu não vou ser mais. Quando você menos espera, as oportunidades aparecem da sua vida. Enquanto isso, vai fazendo outras coisas. Os que estão nos meandros, nos intermédios. Isso aí você vai lhe dando força, lhe dando base, lhe dando riqueza mental, para que você pegue esse embasamento para as futuras profissões que você vai. Ou você tem que ser eclético, você tem que ser dinâmico. Você não pode ser uma coisa só. Você vê a medicina. A medicina hoje, infelizmente, ela está formando especialistas. Tem a pessoa, e eu só entendo essa unha, aqui foi o carro. Eu entendo essa uma, outra, eu só entendo dessa, eu só entendo uma parte do corpo. Você tem que entender o todo para depois conseguir resolver o problema das partes. Eu estou colocando a medicina, não criticando a medicina, mas você tem que entender a coisa em todo o seu conjunto, não só as partes dela.
para ter um conhecimento maior. A humanidade ela é tão exigente a ponto de você as coisas acontecem de uma forma tão rápida, né, que você tem que estar se atualizando a cada minuto, a cada segundo. Você não pode deixar as oportunidades caírem. Eu passei por praticamente 12 anos de universidade, né? Então deixa eu pegar essa tua deixa. Essa escolha por fazer primeiro geografia, não foi? Veio dessa... por não poder ficar parado, por não querer ficar parado? Primeiro porque eu não podia fazer outros cursos fora. Eu casei muito cedo também, né? Aí sempre trabalhei muito, sempre fui arrimo de família, até dos meus irmãos. Então eu não tinha condições de estudar fora. Então o que deu para fazer aqui eu fiz. Você casou antes da primeira graduação? Foi sim. Quando eu casei eu já estava... Você está casado com a mesma pessoa Não. hoje? A minha companheira Elis Regina, minha atual esposa, inclusive que trabalha comigo também. Ela é técnica em edificações, né? E a gente está juntando as coisas, está dando certo, né? Agora, mas os seus filhos são da primeira esposa, tem um com a Elis Regina, né? Da primeira tem o Júlio César, que é diretor de qualidade da Catex, tem o Hugo, que está terminando engenharia civil agora em Campinas, aos 22 anos, né? Concluiu agora em junho, né? É o meu segundo filho. A Isabelle, que está entrando em design de interiores. O Felipe tem 12 anos, ainda não está criando jogos, você tem ideia, ele está criando jogos de eletrônicos. Né? E ele e um amigo dele já estão criando vários jogos aí. E a Maria Luísa, que é a última, com 3 anos, fazer 4 anos agora, são 5 filhos. 5 filhos. Eles já moraram em Brasília, eu trouxe os para cá, né? E agora a gente está tendo aquele convívio interessante, né? De ter a família próxima, reunida, que lhe dá mais força e vontade de viver a vida da forma mais na sua plenitude, né? E é o que você mais faz nas horas vagas, quando você consegue ficar desocupado, ficar com os filhos? Eu sempre tenho contato. Eu sou um cara que eu não consigo ficar longe dos filhos. Eu digo assim, a gente não está aqui por acaso. A família é fundamental. Tudo é traçado para você. O filho vai vir na hora certa, não é você querer. As coisas virão na hora certa. Não é você querer passar por cima das pessoas para ter aquilo, humilhar, ser grosseiro, prepotente, desonesto, para poder tentar derrubar os outros. Você não precisa passar por cima de ninguém. Relaxa, fique na sua, que as coisas virão. Certo? Não perca as oportunidades. Não estou dizendo que você tem que perder as oportunidades, mas não precisa passar por cima de alguém para poder você ter a sua vida plena como você quer. Você pode rezar, nunca esquecer de rezar, né? Eu fui da família católica, cristã, eu fui coroinha dos padres italianos, né? Eu trabalhei com os padres italianos em Cajazeiras até eles serem expulsos. Até hoje? Sou sim, eu não sou um praticante, mas sou um cristão, né? Rezo todas as noites, né? Tenho os meus santos favoritos, né? São Jorge Guerreiro, inclusive eu trago aqui no peito sempre, tatuado, né? No peito. Tatuado no meu peito, né? E a gente tem a espiritualidade inerente à formação da personalidade humana. A gente não está aqui por acaso. Eu sempre digo, o que está aqui dentro da nossa cabeça é o mundo. Na hora que você morrer, o mundo acaba. A pessoa mais importante do mundo é você. Não é nem um general, nem um presidente, é você. Porque você está vendo ele. Quando você morrer, tudo aquilo acaba. Tudo que está em volta acaba. Então se valorize mais como a pessoa mais importante do mundo. A minha filosofia de vida é essa. Eu não quero ter... eu só quero o que há de ser meu. Entendeu? Só o que há de ser meu. Vida eterna não é objeto, não é uma casa, não é. Vida eterna é o que leva seu nome para a posteridade. São as boas ações que você fez em vida, você fez na terra. Eu procuro trabalhar assim, fazendo tudo da melhor forma possível, no contato com os semelhantes, no meu trabalho, em tudo que eu estou fazendo. Eu procuro ir por essa vertente, mesmo que eu não tenha lucro ou tenha prejuízo, mas contando que eu fique satisfeito com aquela ação que eu acabei de concluir, né? Ok, Nonato, voltando um pouco para sua juventude, você iniciou o curso de Geografia, trabalhava em quê nessa época? Eu trabalhava de pedreiro. Meu pai tinha a gente montou uma oficina de uma serralheria, né, de carpintaria. Então a gente fazia a parte de portas, janelas, cancelas, cadeiras. Eu vendia cadeiras na feira, eu vendia quadros, santos, ombreiras. Na época não tinha essas ombreiras. Hoje eu fazia, eu sempre me virava para ter o dinheiro do cinema, para ter meu caderno, minha roupa, minha farda. Eu tinha que ir no extra, eu terminava o horário de trabalho com meu pai e meu pai dava um duro danado. Entendeu? Ele não tinha essa história terminou ali, se você quisesse, eu tinha que trabalhar o extra. Então isso foi muito bom, né? Para que a minha criatividade aflorasse mais, né? Então, a minha adolescência, até a fase adulta, foi uma fase muito corrida, muito cheia de responsabilidades, e de repente eu casei cedo, tudo aconteceu, e entrei na faculdade no mesmo momento,
Né? Primeiro é o curso que eu tinha condições de fazer, que era em Cajazeiras, só tinha 4 cursos em Cajazeiras. Não é esse boom cultural que existe, graças a Deus. Cajazeiras sempre se manteve como um polo cultural. Enquanto o Juazeiro, que é fora de rota, se desenvolve economicamente, Cajazeiras, ela tem que investir nesse lado cultural. Polo educacional. Né? E eu vou aproveitar aqui esse espaço e até fazer um chamamento às autoridades locais. Fique à vontade. Por que vocês não tentam trazer um curso de jornalismo para Cajazeiras? Eu venho pensando nisso há muito tempo. Cajazeira é um celeiro de jornalistas do Nordeste do país. É verdade. Você tem ideia, quem comanda a imprensa falada, escrita e televisada da Paraíba é Cajazeiras. Isso. Onde você encontra cajazeirense à frente dos meios de comunicação? Não, porque não tem um curso de comunicação social. Hoje, meu sonho era comunicação social. Certo? O jornalismo. No curso de geografia, quando eu entrei, eu nunca gostei de ser um aluno, um a mais na multidão. Eu sempre procurei, por ser ariano também, ser inerente da personalidade do ariano, o ariano tem um centro de liderança, eu sempre saí daquele canto e ia atrás dos meus direitos. Mas você tinha essa vontade de fazer comunicação social antes de começar? Antes de começar a geografia. Meu sonho era fazer comunicação social, era jornalismo, certo? Eu não tinha nem... As informações que eu tenho, eu sou jornalista por formação, e as informações que tenho daqui é que os empresários das faculdades têm medo, porque sabem que as primeiras turmas vão lotar. Mas tem medo pelo mercado ser pequeno. Sim. E já está ocupado. Então, as pessoas que estão ocupando vão fazer o curso e lá vão ficar, vão permanecer no mercado. E as novas pessoas, entendeu? A ideia deles é essa. Mas você sabe que eu comando esse programa há algum tempo, mas sempre acompanhei desde o início. Nós temos mais de 1 ano de TV Diário do Sertão, e a maioria das pessoas que sentaram nessa cadeira, se você não fosse arquiteto, jornalista, se você não fosse médico, jornalista, rapaz, por quê? Acho que muita, talvez seja a vontade de aparecer, ou de dar valor à sua voz, de dar valor ao seu pensamento, à sua opinião. E aí vem esse ensejo, esse caminho. Se eu tivesse sido jornalista, hoje eu poderia me expressar, as pessoas me ouviriam com mais veemência do que me ouvem hoje. Acho que talvez seja essa questão, né? As pessoas, mas é fato isso, as pessoas gostariam muito de eu vejo por aí. Ele é muito amplo. O jornalismo é bem além da câmera e do locutor, do apresentador. Você, por ser jornalista, você pode entrar em várias áreas de conhecimento. Né? Você pode fazer vários tipos de jornalismo. Jornalismo de moda, jornalismo de ciência e comunicação. Então é bem amplo, como todas as profissões. Por exemplo, geografia. Quando eu fui fazer geografia, eu conhecia do básico, era mapinha, aquela coisa toda. Nada, geografia é extremamente importante. Por geografia, me especializei em cartografia. Por me especializar em cartografia, eu montei todo o mapa base de Cajazeiras. Foi a minha primeira. Eu comecei paralelamente a essa questão do curso. Eu entrei na Secretaria de Planejamento, na época que não existia nem arquitetos em Cajazeiras. Era a doutora Josete Claudino Martins, que era a primeira arquiteta. Quando você ainda cursava geografia? Paralelamente a isso. Eu era pai de família, né, militante estudantil, militante político. Fui diretor estadual do Partido Comunista Brasileiro, né, na época que Emílio Corrêa Lima era presidente. Eu era diretor para ação estudantil a nível do interior, certo, durante muitos anos, e fui diretor de DCE, eu acho que por quase 8 anos aqui em Cajazeiras, né? Então a gente tinha essa militância ferrenha. Fiz parte também de um grupo fortíssimo chamado Geoluta da Paraíba, que era um grupo que eram geógrafos, né, por formação, que tinham como função fazer um trabalho de pesquisa e focar, por exemplo, agressões ao meio ambiente. Você tem ideia, nós fizemos um trabalho em todo o litoral paraibano, detectando focos de poluente dos emissários dos prédios. Pegamos de Cabedelo a Pitbull, entendeu? Com equipes aqui da Secretaria do curso de Geografia, professores, coordenadores, alunos, andando, metendo o pé dentro dos mangues, fazendo pesquisa, levantando. É um trabalho muito amplo, muito bonito. E paralelamente a isso, por fazer cartografia também, eu, que era desenhista da CEPLAN na época, que sou até hoje, né?
a doutora Josete me deu a tarefa de montar o nosso mapa base, que todo mundo que tem seu mapa base hoje, ali foi montado por nosso amigo aqui, Nonato, na mão, não tinha Google, não tinha as ferramentas que a gente tem hoje, nós fizemos por coordenadas, reduzindo quadra por quadra, lote por lote, rua por rua, encaixando naquele mapeamento. A gente tinha um mapa aqui de 77, um mapa fragmentado, só com o centro de Cajazeiras. Então todos os loteamentos que chegaram até os anos 90, 95, foram montados por mim, certo? Mas recentemente, na primeira gestão do Carlos Antônio, uma equipe já para o final digitalizou esse mapa, incluiu algumas coisas. E tem agora, que está à frente, esse competentíssimo, esse cidadão que eu quero até colocar ainda de ser o Joselito Feitosa, que me surpreendeu, um cara que não era da área, mas que está colocando o planejamento de Cajazeira lá em cima, valorizando a própria secretaria. A gente foi uma secretaria extremamente desvalorizada. Agora ela está tendo o seu papel dentro da administração, entendeu? E aí ampliando para outras áreas. Então nós fizemos esse trabalho desse mapeamento que funciona até hoje, né? Como que eu aprendi no curso de Geografia, né? Vinculando aos trabalhos da Secretaria de Planejamento. Ao lado desse trabalho nós fizemos também com o arquiteto Eliezer Rolim Filho, que foi professor de muitos arquitetos formados aqui nessa região, cineasta, premiadíssimo, nosso amigo Eliezer, acho que você já conhece, do grupo Piolim, né? Teatrólogo. Trabalhou com a gente aqui na nossa equipe. Você tem ideia, era Josete, Claudino, Eliezer Rolim Filho, Crispim, Adalberto Nogueira, eu, Gilberto Mossiviana, nos anos 80, certo? E até meados dos 90. E a gente sempre trabalhou em equipe. Uma turma e tanto. Eu fazia parte também da Associação Paraibana de Ambientes de Natureza, a APAN, que tinha à frente Jaime Carneiro, que é um ambientalista, e ele trouxe para Cajazeira a intenção, a gente sentado ali com o arquiteto Eliezer, lá na Parede do Açude Grande, a gente teve a ideia, por que não valorizar esse espaço, o Açude Grande? O projeto de despoluição do Açude Grande é de 92, é nosso, de despoluição. Nós entregamos um projeto ponto com geógrafos, ambientalistas, cartógrafos, arquitetos, engenheiros, ao governador Mariz, então o governador do estado, antes dele morrer, e esse projeto simplesmente sumiu. Um projeto que já tinha uma verba de 1.500.000 na época, voltado para a despoluição. Ninguém viu mais falar da verba nem do projeto. E ultimamente algumas pessoas tentaram ressuscitar essa questão. E eu espero que concluam, né? Mas determinadas coisas até desanimam a gente quando a gente batalha, luta para conseguir determinados intentos. E a politicagem, né? A falta de compromisso, infelizmente, interrompe essa ideia. O que eu me desliguei um pouco disso, passei uns 5 anos desligado dessas questões de Cajazeiras e voltei a convite agora novamente há uns 4, 5 anos atrás, a atuar fortemente em cima disso. Resultado, agora sou conselheiro estadual das cidades, do CONCIDAD, que é o Conselho Nacional das Cidades. As questões de mobilidade urbana, as questões do tratamento com o cidadão, né, tudo é discutido agora nesse conselho. Nós vamos conversar um pouco, daqui a pouco, um pouco mais sobre o conselho, mas logo depois do nosso intervalo comercial. Não sai daí, a gente volta daqui a pouquinho. Polêmica, discussões e grandes revelações. Você vê no Frente a Frente com as principais personalidades da Paraíba, às segundas e terças-feiras, a partir das 7 da noite. Apresentação Jackson Queiroga, na TV Diário do Sertão, a sua TV online. No Armazém Paraíba, a ordem é rasgar os preços. TV 39 LED Panasonic de 1.599 baixou para 1.199. A LED de 22 Philco baixou de 639 para 489. Notebook 3D baixou para 12 de 119,90. O Acer fica 12 de 99,90. Tablet 3G é imperdível, só 249. Esse moderno smartphone é 529. E o Samsung Galaxy sai por 289. É o rasga preços do Armazém Paraíba. Aproveite! TV Diário do Sertão, de Cajazeiras para o mundo. A moda chegou em Cajazeiras de um jeito que você nunca viu.
Cheia de charme, maior estilo com menor preço. As melhores marcas do mundo por preços inacreditáveis. Biotipo, Mux, Rocklu, Darlu. Marcas que inspiram e esperam você na loja Cheia de Charme, onde a moda chega primeiro. Agora Cajazeiras já sabe onde tem os lançamentos da moda. Cheia de Charme, na rua Padre Manuel Mariano, número 80. Cheia de Charme, moda masculina e feminina. Cheia de Charme, moda para todos os gostos. Agora, no consultório do Dr. Oscar Sobral, você tem o mais moderno aparelho de ultrassonografia do segmento, que permite fazer ultrassom de alta resolução, colorida em 4D, melhorando assim os diagnósticos, que são essenciais para um bom resultado do exame. Então, marque agora sua consulta pelos telefones 3531-6915 e 9677-0066. Dr. Oscar Sobral, atendendo por hora marcada no Centro Médico Sabino Rolim, por trás do Banco do Nordeste. Dr. Oscar Sobral, o médico das buchudinhas. Por que esperar mais? Vá para a Dical Fiat e já saia com seu carro 0 km na hora. A Dical mantém as condições especiais e taxa de financiamento com toda a linha Fiat a partir de 99% ao mês. E você ainda compra seu Fiat Zero com IPI reduzido. Passe na Dical, faça um test drive e se surpreenda. E atenção, você que vai viajar, não deixe de fazer a revisão no seu Fiat. Agende sua revisão e confira os preços e condições especiais na Dical. Dical Fiat. Prazer em atender bem. Cajazeiras e Souza na Paraíba e Pau dos Ferros no Rio Grande do Norte. Volta às aulas com qualidade e variedade é na Leia Livraria e Magazine, onde você encontra todo o material escolar que seu filho precisa. São centenas de modelos de pastas, mochilas, lancheiras, estojos, canetas, jogos, cadernos e livro dos colégios de Cajazeiras e região. E mais, na Leia, você encontra preços baixos de verdade com super desconto para compras à vista ou parcelado em até 8 vezes. E você também pode utilizar os cartões Visa, Master e Hiper. Aprenda essa lição. Volta às aulas com preço baixo, prazo, qualidade e variedade é na Leia Livraria e Magazine. Não se preocupe com horário. Se precisar, pode contar com Central Lab. Em Cajazeiras, estamos funcionando com atendimento 24 horas para a realização de exames laboratoriais. Tudo isso com instalações modernas e grande infraestrutura, dando agilidade nas análises e entrega dos resultados, garantindo laudos confiáveis e com a qualidade que você já conhece. Central Lab Cajazeiras, agora 24 horas com você. 8832-2211 e 9828-1111. Toda quinta-feira, eu, Petson Santos, Jarismar Pereira, J. França, estamos juntos. Estaremos no programa Censura Livre. Um programa de muito debate e com muita polêmica. Nesta quinta-feira, às 19 horas. Nos aguarde. Censura Livre, quinta-feira às 19 horas, na TV Diário do Sertão. De volta com o seu interview diretamente da TV online Diário do Sertão. Nessa segunda-feira, hoje estamos conversando com o Nonato Saraiva, que está aqui do meu lado. E o Nonato, antes de eu continuar a conversa, eu quero lembrar que daqui a pouco, a partir das 19 horas, começa o Frente a Frente, direto da cidade de Souza, com o nosso colega Jackson Queiroga, que hoje entrevista mais uma personalidade e hoje, como de costume, a personalidade vai dar nota 10, nota 0, para temas polêmicos. Se eu fosse você, eu não ia perder. Continuando, Nonato me contava sobre o período que trabalhou com mapeamento da cidade, teve que se afastar por 5 anos, depois retornou. E eu fiquei pensando aqui numa curiosidade. Deve conhecer a estrutura do município como ninguém, né? Digamos que eu tô oficialmente há 33 anos só na Secretaria de Planejamento, porque eu adentrei mesmo a prefeitura com 17 anos. A cidade está inchada, como muitas pessoas dizem? Não, Cajazeiras cresceu como todas as cidades cresceram nesse Brasil. Eu costumo sempre colocar, o Brasil ele se divide em 2 períodos, antes e depois do Lula. Com as oportunidades, não sei se você nota, a quantidade de lan houses que apareceram durante algum tempo. Você deixou de ser você passou a ser seu próprio patrão, você passou a ter o seu negócio e daí ter chance de ampliar.
essa questão. E aí, consequentemente, o poder aquisitivo melhorou um pouco e aí você conseguiu construir sua casinha, melhorar, morar no lugar melhor. E aí, naturalmente, o processo natural da evolução das espécies, as pessoas vão nascendo e a tendência é as cidades crescerem, só que estão crescendo desordenadamente. Cajazeira ainda é uma das poucas cidades que eu ainda coloco como organizadas. Nós temos um problema seríssimo de trânsito, por exemplo. Isso acontece em todas as cidades. Você não consegue estacionar em Campinas, você não consegue estacionar em João Pessoa, você não consegue estacionar em Paz, em Juazeiro do Norte. É a mesma coisa. O poder aquisitivo das pessoas aumentou de uma forma que todo mundo hoje tem um carro. Certo? Não é interessante, veja bem porque quem anda de trem na Europa, é chique andar de trem na Europa. As cidades estão sendo projetadas agora, cidades sustentáveis, para fazer você andar a pé. Tornar a cidade mais charmosa, com ciclovias, com ambientes agradáveis, para você deixar o carro em casa. Aqui em Cajazeira não tem como você andar no centro, né? Esse inchaço da cidade, isso é inerente, isso é natural, isso é normal. Só que por isso que a nossa discussão no Conselho da Cidade é exatamente atua em cima dessas questões. O que fazer para tornar isso mais humanitário, mais humano, né? Aproveitar os espaços verdes, certo? Os espaços urbanos, chamados vazios urbanos, de uma forma mais aprazível, para que as pessoas não fiquem unicamente dentro do concreto, da fuligem dos automóveis, né, e das ruas, sem condições de você andar nem pelas calçadas. O Conselho Estadual surgiu na sua vida mais pelo trabalho que você exercia no município, com relação aos desenhos, ou por essa questão política que você disse que existe em você? Num período que eu fiquei distante dos meus filhos, desculpa, que uma separação, a gente foi morar em Brasília e a gente se perde o deslumbramento um pouco, eu me desliguei um pouco das questões políticas e até mesmo da cidade, né? Mas agora voltou com tudo, né? E houve a conferência municipal aqui em Cajazeiras, no ano passado, e eu fui escolhido delegado para representar a cidade no Conselho Estadual, né, na reunião estadual do Conselho das Cidades, que foi em João Pessoa, e lá eu fui eleito delegado, conselheiro estadual. Foi só um representante de Campina Grande para cá, certo? Eu tô responsável pelo Alto Sertão Paraibano todo. Nós tivemos a primeira reunião agora, há um mês atrás, ainda para votar o regimento. Né? São 4 reuniões anuais que esse conselho dura 3 anos. Então, a partir da Conferência Municipal de Cajazeira, que juntou todos os elos componentes da sociedade, movimentos populares, movimentos de empresários, comerciários, banqueiros, políticos, representantes do município, isso tudo está nesse conselho. SUDEMA, CREA, o governo do estado. Então, cada elemento desse tem um representante do conselho. Qual a função desse conselho? Tudo que virá, por exemplo, para Cajazeira, em termos de recursos, não fica unicamente vinculado à questão das emendas governamentais ou de deputados. Você, paralelamente a essas questões, você tem a obrigação de fiscalizar a vinda desses investimentos e a forma que esses investimentos estão sendo conduzidos. Certo? É um trabalho seríssimo, né? A Cajazeira ainda não deu ainda a sua atual importância para isso, mas a disputa foi acirradíssima. Para você ter ideia, na reunião de agosto do ano passado, a disputa lá era 50 pessoas para tirar 2 vagas. Entendeu? Eu quase não consegui entrar, porque o Piancó foi muito mais participativo do que a região de Cajazeiras. Entendeu? Aí a gente tem que brigar. A questão não é nem sair aqui, é fazer valer lá. Você tem que se fazer conhecido. Você tem que se fazer forte nas suas argumentações para que você conquiste as pessoas e as pessoas o coloquem ali naquele lugar. Não é simplesmente dizer, o prefeito está mandando essa pessoa. Não adianta. Você tem que brigar lá por essas coisas. Porque infelizmente existem os chamados profissionais que vivem unicamente disso. E nós não somos profissionais da política, nós somos técnicos. E só que a gente tem um conhecimento político e junta uma coisa à outra. Conhece profundamente as questões da nossa cidade, não só da nossa cidade, mas com toda a região. Então, nesse conselho hoje, você representa o Alto Sertão da Paraíba, todo o Alto Sertão paraibano. Só que na representatividade lá, na hora do chamamento, eu represento todos os municípios da Paraíba. Quando é o chamamento para mesa, para discussões em mesa, eu sou sempre chamado para representar de poder público municipal, né? No caso, todos os municípios. Na hora do peso pesado, pega para capar, como diz a história, quem vai sou eu. Isso porque você se expressa melhor? Eu acho que junto uma coisa com outra, junto conhecimento também, porque eu já tenho uma certa vivência política do estado da Paraíba inteiro. Eu aproveitei por não ter condições financeiras de viajar o mundo,
No período em que eu fui diretor de DCE, diretor de centro acadêmico, tanto de história quanto em geografia também, durante todos esses anos eu sempre fui militante político, além de militante partidário também. Eu aproveitei para viajar o país inteiro em congressos. Só o congresso da UNE eu fui 9, certo? Só que era muito... Hoje a faculdade, eu até parabenizo seus diretores e reitores, tá chique, tá muito bonita aquilo ali, tá muito bem, muito organizado. Nossa época não, meu amigo, só a gente só tinha uma Kombi, entendeu? Um ônibus daqueles ferros duros aqui, a gente ia para Belém no ônibus coletivo. Você nunca teve vontade de dar aula? Eu dei aula, eu ensinei no colégio estadual, eu ensinei no Polivalente, eu ensinei no Dom Moisés, eu ensinei no colégio de curso objetivo, até seu fechamento. Você tem jeito de professor Entendeu? universitário, vai procurar fazer o mestrado que você... Eu já ensinei em várias escolas daqui do município também. Jeito de professor universitário. Eu só não gostava de uma coisa, o tal da aula de departamento, sabe? Porque eu tenho uma coisa assim, eu não fui muito de seguir regras, de tipo assim, me submeter a regras, certo? Eu acho que a gente fica muito limitado, o seu pensamento é muito tolhido, né? Muitas vezes você não concorda. Eu criticava maciçamente os cursinhos naquela época, né? E terminei sendo professor de cursinho, entendeu? Mas aí não era bem o que eu queria e eu parti para outra, né? Fui na parte da construção civil. Aí montei uma construtora, a primeira construção em serviço limitada, com o D. Cavalcante e o engenheiro Roberto Cavalcante, e nós construímos aqui durante mais de 10 anos, 20, 30 anos, a gente vem na construção civil, atrelado a conhecimento que meu pai me passou, e estamos nessa até hoje, né? Você se graduou também em História? Foi, em História. Em que momento da sua vida foi que o curso de História entrou? Entrou primeiro porque eu senti a necessidade, são ciências afins, certo? Uma complementa a outra. Muita coisa de geografia, você diz, você vai ver isso em História, e vice-versa. Né? Eu, por exemplo, uma das cadeiras que eu mais me identifiquei nos dois cursos foi a chamada Antropologia Cultural. Eu fiz uma espécie de quase um mestrado em Antropologia Cultural com o professor Marcos Pequeno, entendeu? Marcos Pequeno era um cara tão exigente, que era teatrólogo também, que ele me disse o seguinte: eu só não lhe dou um 10 a essa monografia porque eu não considero nada perfeito. Na hora que eu considerar algo perfeito, eu já estou negando o novo. Aí você vem a questão de você negar a própria dialética do novo. Não existe nada perfeito. Ele nunca deu 10 a ninguém. Então ele chegou a me dizer isso. Isso é uma coisa que eu tenho comigo, eu vou aprendendo comigo também, que você tem sempre deixar uma brechinha para o que virá, né? Senão você está negando a coisa nova que vem por aí, né? Então as coisas mudam por mudar dessa forma, você não tem nada, não existe nada completo. O próprio anarquismo, ele é dessa forma. Os manuscritos anarquistas, eles não têm finalizações. Se você pegar todos os livros de Bakunin, ele diz o seguinte: o manuscrito acaba aqui. Quando ele está terminando o manuscrito, ele tem uma ideia de um outro, então ele para ali e já começa um outro. Ele nunca tem um fim, certo? Eu não gosto das coisas que tem fim, certo? Eu sempre deixo as coisas em aberto. Você gostou mais do curso de Geografia ou História? Eu gostei mais do curso de História, pela questão da parte antropológica, né, que eu me identifiquei mais. Então ganhou a vida com o curso de Geografia. De Geografia, né, que voltava para a área de desenho, que é a minha formação também técnica de desenho, né. Se fosse chamado da época do desenhista, arquiteton, desenhista Essa especialização veio logo ou foi só depois do curso de História, demorou ainda? Foi no intervalo de Geografia para História, né, até uma necessidade, né. Assim, só voltando um pouco, nessas idas, nós fomos a esses congressos, eu aproveitei para esmiuçar as outras universidades, né? O FRJ, o UNB, de Porto Alegre a Belém, a gente mandou tudo. No movimento de luta da Paraíba, quem estava à frente aqui na Paraíba era Belarmino, que é irmão de um senhor, um doutor que foi advogado aqui, que ele é deficiente visual, que também é Belarmino, é família, um magrinho lá, um cara muito extremamente inteligente. E a gente percorreu até 3 países da América Latina com esses trabalhos, né? Então nós aproveitamos para conhecer o Brasil, em suas diversas realidades, né? Não de avião, mas de ônibus, cidade por cidade. Eu digo que eu tenho o prazer de conhecer o Brasil do Oiapoque ao Chuí, certo? Eu passei em regiões que eu digo, meu Deus, como é que eu andei por ali? Mas é uma riqueza que você vai guardando para si, aquilo vai valorizando ainda mais no seu dia a dia, no seu trato com o semelhante, na sua formação pessoal, né? Nonato, deixa eu voltar um pouco para a questão do Conselho Estadual das Cidades. Você, como representante, costuma ouvir a população, levar anseios, observar os maiores problemas do município. Você, então, é uma pessoa a favor do orçamento que acontece no governo do Estado, do orçamento socialista? O orçamento socialista é uma coisa que ela é obrigatória.
é uma maneira, a forma como ela é conduzida é que a gente tem que estar vigilante, mas é uma maneira de você participar das decisões, de como o governo do Estado está usando o seu recurso, que é o meu dinheiro que está sendo colocado em questão. Então tem que estar sabendo para onde ele vai. O que se tem que estar preocupado é com a resolução daquelas emendas, daquelas propostas que saíram das reuniões, certo? Nós estamos começando agora o Conselho. Inclusive, a obrigatoriedade de todos os conselheiros, todos os membros, é vir na sua cidade e torná-lo conhecido da população. Dizer que a partir de agora você tem um elo de ligação entre o governo do Estado, que não é só a prefeitura, ou não é só um deputado que você conhece. Você tem um representante político, né, que você pode enviar através dele, e essa sua reivindicação chega aos órgãos principais do governo do Estado, porque em todas as nossas reuniões estão todos os principais órgãos do governo. Você acha que da forma como está, funciona o orçamento? Funciona. O orçamento, se não funcionar, não funciona da outra forma, porque infelizmente a gente vivia de emendas partidárias. É aquela coisa, o deputado fulano de tal, que foi votado aqui, papapá, que tem sua demanda de assessores, consegue uma verba para um calçamento numa rua, que vai para o capital do Estado, que até chegar a Cajazeiras, ela chega extremamente fragmentada. Ela chega uma fatia do bolo. Então, há essa indústria, né, das emendas, que não é saudável para a população. Veja bem, eu estava ouvindo ontem a oficina Tropicália e eu vi Tom Zé, né, ele colocou uma coisa que ficou na minha cabeça, né, ele e Jorge Malta, né, que é um dos meus mentores, dos meus ídolos. Ele colocou o seguinte, uma frase, parafraseando lá, que ele, tão atual, e era dos anos 60, 70. Ele colocou o seguinte: acompanhando o cinismo do capitalismo selvagem e a barbárie crescente, assistimos apático e penalizado a roubalheira geral e a decadência dos costumes. A desinformação programada contra as forças ilimitadas da paixão do coração, da alma, da garra e da emoção corintiana e rubro-negra desse povo. Se a idiotização total é o caminho, isso é deliberadamente político. Milhões de cruzeiros cruzados, cruzeiros novos, cruzeiros reais e dólares foram derramados para este fim. Enquanto isso, apenas 3% para a cultura. Certo? Então o investimento na cultura é praticamente zero, porque o povo não pode pensar. Eu digo, o Brasil evoluiu, o Cajazeiras evoluiu, o Estado evoluiu. Paralelamente eu vi a música de Luiz Gonzaga, que diz: por falta d'água perdi meu gado, morreu de sede meu alazão. Por falta d'água, ano passado o rebanho morreu, no terceiro milênio. Essa música era dos anos 50. Que evolução nós tivemos durante esse período se o cidadão continua perdendo o rebanho por falta d'água? Então, há uma evolução extremamente estranha. Você cresce tecnologicamente por um lado, mas algumas coisas que deveriam mudar não mudam. Certo? É muito maléfico isso, o cidadão sofre muito. E existem exatamente, a gente tem que ter essa visão de tentar ser um elo de transmissão desse pensamento para quem está lá. Sai um pouco desse. Você já ganhou dinheiro demais durante 20 anos sendo deputado. Tira um pouco do seu tempo. Veja aquele cidadão que votou em você, a família dele, que hoje o pai não controla mais. Os filhos estão indo embora dos sítios, da zona rural, estão trocando jumento pela moto, estão bebendo, estão entrando nas drogas. Certo? Se você andar no sítio caseiro, você, ao invés daquelas casas que sacavam algodão, você tem bares. Muitos bares. Certo? E a galera bebendo, enchendo a cara e se detalhando em acidentes nas pistas, né? Então, reclamando só do governo. Eu acho que falta um pouco de conscientização, de participação e deixar de estar pedindo as coisas ou reclamando em emissoras de rádio. Você tem, então, por isso que eu coloquei, eu nunca fui um cidadão que gostei de ficar me maldizendo. Certo? Quando tem uma coisa chata acontecendo comigo, em primeiro plano eu digo, daqui a um mês, daqui a uma semana ou 2 dias eu vou estar rindo dessa situação de hoje. Mas eu tenho que fazer por onde sair dela. Porque as coisas passam. Certo? Você não pode ficar parado esperando que as coisas aconteçam. Você tem como conseguir fazer a coisa acontecer. Mas você fica parado e reclamando ao invés de agir. Certo? Nós conseguimos a meia passagem para Cajazeiras na época, nossas brigas com a Guanabara. Fomos nós que conseguimos o nosso DCE da época. Que quando a gente conseguiu, foi o primeiro estado da Paraíba para conseguir a meia passagem, não queriam deixar valer de Campina Grande para Cajazeiras, só valia até Campina Grande. E nós brigamos e conseguimos valer, não ficamos parados. Então você sai do chão, você reivindique suas necessidades, porque você tem mecanismos para isso. Nonato, infelizmente nosso tempo está acabando. Deixa eu ler só um recado que acredito que a sua esposa, Elis Regina, parabéns pela sua humildade, caráter e senso humanitário. Te amo muito, Deus nos abençoe. Obrigado aí, Leia. Também
Ah, não, isso aqui é do Frente a Frente, um outro recado. Eu ainda queria conversar sobre muitas outras coisas com você. Eu queria conversar sobre cultura com você. Ah, tem muita coisa. Sobre a relação governo-cultura, que é uma coisa que mexe com quem está por dentro da cultura, né? É uma coisa que eu queria... Eu acho que eu vou fazer a pergunta assim. Você acha que a culpa talvez seja do governo, das nossas crianças, dos nossos jovens não terem um acervo cultural melhor, das nossas crianças, dos nossos jovens curtirem somente o lepo-lepo? Eu não coloco, por exemplo, meus filhos... Você acha que falta incentivos? Talvez seja... Não, eu acho que não, porque você tem espaços, você é mal orientado. Olha, a maior das revoluções é a revolução caseira. O mundo é sua casa. Se você não consegue mudar a partir do seu meio, da sua casa, você não muda o resto do mundo, não. É como eu estava falando, a gente tem que parar de colocar a culpa na instituição e ver os erros que a gente está fazendo dentro da nossa própria casa. Você tem uma TV, hoje a TV a cabo, ela está mais massificada. Você tem N opções melhores nas TVs. Você tem, você tem chance de dizer, meu filho, essa música não presta. Essa revista não presta. Mas se o pai... ele custa uma coisa fraca, uma coisa, vamos supor, sem reforço cultural, o filho é a imagem do pai. Ele vai seguindo aquilo ali. Então, se o seu meio, infelizmente, essa molecada que nasceu ainda não ouviu o que a gente ouviu. Eu fui Rock in Rio, eu fui Hollywood Rocks, então eu cresci ouvindo, eu passei minha adolescência no meados dos anos 80, que foi uma coisa, um meteoro que caiu no mundo, que tudo de bom aconteceu ali, surgiram as melhores bandas, o U2, Legião surgiu naquela época, então foi um movimento cultural, musical fortíssimo. Então a gente cresceu pegando essa compilação de coisas que não morreu, só melhorou a cada dia, tanto que essas pessoas estão voltando, porque nada de novo aconteceu. Certo? Os meios de comunicação, a maioria deles, eles ganham com isso. Eles não estão muito preocupados em conscientizar e colocar uma coisa de qualidade para a população, não. Mas não são todos, não. Porque se você abrir alguns canais, você tem canais culturais europeus, você tem canais, redes particulares aí que tem programas interessantíssimos, né? É só você mexer mais o dedo ali no controle e abrir algumas revistas diferenciadas. Tem revista, tem outras coisas. Mas quando você é bitolado e recebe aquela coisa massificada e acha que aquilo é tudo, você acaba sendo mais um. Você tem que procurar ser diferente dessa coisa majoritária aí que idiotiza a população. Você tem que saber que música não é só lepo-lepo, né? E que aquele rock velho, como as pessoas dizem, não é rock velho. O rock, como toda música, é uma coisa sagrada, certo? Você tem que prestar atenção que é um estilo de vida que tem que ser respeitado também, certo? O cara disse, eu não gosto desse rock não sei o que, papapá. Eu estou fazendo uma pergunta a você. O que diz um instrumental? Uma música instrumental. O que é que ele diz para você? É música também, é divindade. Aquilo vem de cima, é do berço, é da alma. Então curta isso aí, procure sair um pouco do lugar comum, deixar de ser mais um fã do lepo-lepo, porque tem muita coisa boa acontecendo no mundo e nós estamos ficando para trás. Nós temos eventos de rock no Brasil de extrema qualidade internacional vindo para cá. Certo? E tem muita gente, aqui em Cajazeira não, porque nós estamos, eu digo, até para encerrar, eu faço uma reflexão comigo. Eu acho que eu cometi alguma heresia em vidas passadas. Meu sonho é fazer uma regressão para saber o que eu fiz, certo? Porque eu gosto de frio, eu gosto de roupa preta, apesar de pelo meu signo a minha roupa ser vermelha, que eu sou ariano, né? Eu odeio calor e eu não gosto desses forrós que estão rolando por aí. Eu sou roqueiro por natureza. Do que eu estou fazendo no Alto Sertão da Paraíba? Entendeu? Que só rola isso. Mas aí a gente tá aqui, a gente tem que sobreviver de acordo com as intempéries, né? Mas aí essa coisa é exatamente para a gente se destacar na multidão. Exatamente, Nonato. Só para encerrar o nosso programa, nós já estamos ultrapassando o horário. Queria fazer um jogo rápido com você. Eu falo uma palavra, você fala o que vem na cabeça. Rapidez, pode ser? Aurora, Ceará. Um lugar que eu preciso ir mais. Cajazeiras. Me acolheu, sou cajazeirado. Adoro essa cidade, apesar de não concordar com algumas pessoas que insistem em transformá-la numa cidade de fofoca, de arrogância, de perseguição. Ela não é por aí, é uma cidade linda. Nonato Saraiva em uma palavra. Batalhador. Uma lembrança boa. Minha família.
Uma mania? Roer unha. É. Um rock. Não vou pedir uma música, não, vou pedir um rock. Um rock hoje... você agora me pegou porque eu gosto de várias tendências. Mas ontem eu ouvi um The Fine Young Cannibals, Suspicious Mind, de Elvis Presley. A versão de Fine Young Cannibals. Nossa. É uma banda inglesa, muito bom. Elvis Presley. É dos anos bacana. 80. É uma versão de uma banda dos anos 80 sobre Suspicious Mind de Elvis Presley. Que eu ontem me lembrei e fui buscar lá e digo, olha, que coisa linda. Uhum. É igual a minha, a música é o momento. É. Tem hora que eu quero ouvir heavy metal, tem hora que eu quero ouvir MPB, sabe? Tem hora que eu não aguento mais heavy metal, tem hora que eu não aguento mais MPB. Hoje eu quero ouvir punk, sabe? Aí o punk rock, né? Hoje eu quero ouvir psicodélico. Né? Um sonho. Um sonho... Amsterdã. É? Nossa. Eu acho que eu vivi lá em outras épocas. Você já ouviu falar no lugar que você tem aquela afinidade de dizer, eu estive aí, eu já sonhei, sim, sabe? Sim, já aconteceu comigo. Pronto, esse é meu sonho. Mas nós Donato. vamos, né, Liz? Não tá indo. A gente já tentou ano passado, não conseguimos, mas nós iremos. Tá mais barato do que muitas barato, viagens nacionais. Mais barato do que ir para João Pessoa. É mais barato do que ir para o Pernambuco. Prazer conversar com você. Queria mandar os abraços que o pessoal tá mandando aqui, mas infelizmente não vai dar tempo. Porque o Jackson Queiroga já está nos esperando em Souza. Hoje ele conversa com a Natália Silva, que é coordenadora social. No Frente a Frente, direto de Souza. Jackson Queiroga, vai daí. E você, até amanhã. Fique com Deus. A gente se vê. Beleza. Amanhã no mesmo horário. Obrigada.